Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Manaíra. Bom dia, Arthur. Bom Bom dia, dia. professores. Tudo certo? Bom dia, meu caro. Bom dia, bom dia. Bom demais. Bom Vamos dia, lá, muito estamos aqui, obrigada, né, gente, por mais um sábado conosco e de capacitação docente para a gente desenvolver habilidade, ferramentas e tecnologias que facilitam o nosso dia a dia, né, professor George? Isso aí, isso aí. Queria dar as boas-vindas. O segundo semestre ele é sempre um pouco mais corrido, né, por causa de prazos de calendário, e às vezes coincide até com atividades importantes, mas acho fundamental, dentro do possível, a gente dar essa continuidade da capacitação, né, essa evolução contínua, ela é fundamental, e a pandemia evidenciou isso bastante para a gente, né? Mas mesmo assim, quem não puder acompanhar, está sendo gravado, né? E quem quiser depois assistir alguma parte, ele fica registrado e disponível no AVA, na sala do INDD. Hoje a gente está aqui com o Arthur Gomides da Silva, que faz parte do Hub Tecnológico, né? Junto com uma equipe de suporte, né? Coordenada ali pela Valesca e pelo professor Leandro. Fica à vontade, Arthur, para poder se apresentar e o pessoal poder te conhecer. Eu imagino, tá, Arthur, que como é um tema assim bem, vamos colocar, inovador, eu acredito que a gente tenha diferentes domínios do conteúdo pelos professores, né? Mas aqui é o bom que a gente pode interagir e tentar buscar o melhor formato. Perfeito. Vamos começar então. Eu vou já colocar a apresentação aqui na tela e a gente vai bater nesse papo aí um pouquinho sobre podcast. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado. Só um segundinho. Tá conseguindo ver a minha tela já? Não, ainda não. Agora sim, agora sim. Agora Se sim? vocês do Hub apanhar aqui, você sabe, pega mal, né, Arthur? Não, Eu tô perfeito, brincando, vamos lá. tecnologia sempre prega alguma surpresa, né? Então, podcast 101 aí, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa nova forma de comunicação aí que está vindo muito forte nos últimos tempos. Me apresentar, meu nome é Arthur, eu trabalho lá no Hub, eu me formei em cinema e audiovisual pela UNA e eu tenho uma experiênciazinha já na área, assim, desde que eu comecei fazendo estágio dentro da faculdade e desde o início, assim, eu me interessei bastante por podcast mesmo. Desde o início já comecei a produzir uns podcasts pessoais e alguns para amigos mesmo, só para poder ter essa experiência da produção. E hoje em dia eu estou lá no Hub fazendo alguns podcasts para dentro da faculdade mesmo. Hoje em dia a gente já produziu dois. Um deles é o Suspeitas e o outro é um de patologia, que ele ainda está em produção. E o Suspeitas ele já é algo que já está sendo mais executado, assim. E lá no finalzinho eu vou dar uma palhinha de como que o Suspeitas está ficando. Então, mostrar um número para vocês que o Brasil, ele realmente é um dos países que tem o maior número de ouvintes de podcast de todo o mundo. Ah, eu já tinha um conhecimento que a gente era um grande consumidor de podcast, mas fazendo umas pesquisas para poder montar a apresentação para a gente, eu me surpreendi com os números. Ah, o Spotify, que é a maior rede, né, de ouvintes de podcasts, ele investe muito no Brasil, ele não cansa de investir no Brasil e atualmente ele está com um programa de aceleração de podcasts. Como é que funciona isso? Pessoas que têm alguma ideia, que já produziram algum podcast, elas upam esse podcast e enviam para o Spotify e dependendo da qualidade sonora, da qualidade do conteúdo, eles têm uma playlist
como se fosse um destaque das músicas que eles já fazem mesmo. Eles têm uma playlist que eles colocam em Spotify, esses podcasts e dão essa visibilidade para talvez os autores que não conhecidos. Mas essa pesquisa aí que está na tela do levantamento do Ibope, ela foi feita por uma faculdade, chama State of Podcast Universe, e além disso, né, dos 40% dos brasileiros online, tem o número de produções nacionais em 2020, desde que o lockdown começou, ele aumentou em 102%. Então, as pessoas em casa, elas perceberam que elas têm algo a falar. Eu acho que todo mundo tem algo a falar, né? Então, essa vontade de poder produzir algo, e por ser tão simples, por ser um formato de áudio, está possibilitando muito as pessoas poderem criar seus podcasts em casa e fazer essa divulgação. A grande questão aqui que eu quero tentar levantar para a gente é mostrar como que a gente pode se destacar um pouco e como que a gente pode fazer algo um pouco mais profissional, com algumas dicas muito básicas e que já vai dar uma visibilidade muito maior para o nosso podcast. Então, vamos lá. O que é um podcast, né? Vamos começar. Então, o podcast, igual está escrito, é uma série de episódios ou programas gravados em áudio e disponibilizados online. Essa questão de ser disponibilizado online, a gente está muito acostumado com ser algo no estilo do Spotify, do YouTube ou do SoundCloud que a gente escuta ali na hora, mas algo que é legal de ser lembrado no podcast, que um diferencial dele, que foi lá no início de quando começaram a fazer podcasts, é disponibilizar ele para download, não apenas para você ouvir online, mas o grande diferencial do podcast é você fazer o download dele e você poder escutar ele a hora que você quiser. Eu agrego muito desse fato, desse download ao Jovem Nerd. Eu não sei se vocês têm familiaridade com esse nome, mas o Jovem Nerd ele foi um dos pioneiros no Brasil em questões de podcast. É um podcast chama Nerdcast. O Jovem Nerd é o nome do autor e o Nerdcast é o nome do podcast. É um conteúdo geek, né? Um conteúdo sobre atualidade, tecnologia, esse mundo de cinema, mais voltado para esse mundo nerd mesmo. Acho que a palavra nerd hoje em dia ela já não é mais tão pejorativa. E eles foram pioneiros, então eu recomendo vocês procurarem a respeito. O Nerdcast hoje em dia, ele já cresceu para um nível que eles estão abordando vários nichos, então eles já têm um podcast focado só em tecnologia, eles têm um podcast focado em investimento, e isso fica tudo dentro do grande guarda-chuva que é o Nerdcast. O nome eles estão aproveitando, obviamente, e aí eles vão criando esses podcasts debaixo do guarda-chuva deles. Ahn, então, essa questão do download, acredito que foram eles que começaram, e é legal a gente manter isso, porque é um diferencial, você poder baixar e escutar quando você quiser, a hora que você quiser. Certo? Então, vamos lá. Quais são os tipos de podcasts? Assim, eu acredito que existem outros tipos de podcasts além desses, mas aqui a gente consegue englobar a grande maioria deles. Ahn, vamos lá. O podcast de debate, ele está bem em alta atualmente, que é onde você tem ali o host, o apresentador, e você convida outras pessoas para falar de determinados temas com você no seu podcast. Qual que é o grande diferencial deste tema para mim? Você está chamando um outro público quando você está chamando uma outra pessoa. Então, você está gerando uma visibilidade maior para o seu podcast. Você está chamando um nicho que às vezes você, sendo apenas você, não atenderia. E eu trouxe um exemplo que é o Mano a Mano. O Mano a Mano, ele é um podcast feito pelo Mano Brown, o vocalista do Racionais. Ele chama literalmente
pessoas de todas as áreas, e algo que foi um pouco surpreendente foi a forma como o Mano Brown ele toca esses podcasts, como que ele consegue manter um ritmo, como que ele mantém a conversa de uma forma assim, humana o tempo todo, com todas as pessoas de todos os tipos, não são pessoas da realidade dele às vezes, e várias vezes são da realidade dele. E ele consegue manter esse ritmo de conversa em todas as conversas. Eu trouxe um exemplozinho de quando ele entrevistou o Drauzio Varela. Aí eu vou colocar só o iniciozinho dele quando a gente for escutar, mas é um podcast que eu recomendo bastante, principalmente esse com o Drauzio Varela, que foi não só engraçado, mas foi muito educativo de ser escutado. A gente tem o podcast narrativo, que é particularmente um dos meus favoritos, que é um que parece mais com um pouco do cinema, com o título, que se aproxima mais com uma forma de contar uma história, né? Então, você usa de recursos ali do áudio para poder deixar a pessoa mais imersiva no podcast, e você vai ali normalmente, isso não é uma regra, mas você vai normalmente sozinho ali contando uma história. O Praia dos Ossos é um podcast que eu recomendo bastante. Ele não é um podcast super longo, é um podcast de poucos episódios, mas que conta a história desse caso que aconteceu há alguns anos atrás, de uma menina que foi morta nesse lugar chamado Praia dos Ossos. Acho que, se não me engano, é no Espírito Santo, eu tenho quase certeza, ou no Rio de Janeiro, eu estou na dúvida, mas conta essa história e também trouxe o exemplo dela aqui, e aí eu vou mostrar para vocês e eu queria que vocês separassem como que eles usam o áudio, a forma de falar, todos os recursos possíveis para poder deixar o ouvinte mais imersivo possível dentro daquela história. Hum, Hoje em dia está bem em alta esse tipo de podcast, mas as pessoas utilizam um pouco esse recurso da imersividade, de colocar os efeitos sonoros, de tentar lhe trazer as pessoas para dentro daquela história. Voltando lá no Jovem Nerd, no Nerdcast, eles têm um podcast que é exatamente isso. Eles contando uma história, mas no modo de jogo, que chama RPG. É um modo de jogo super famoso aí. Acho que a grande maioria deve ter escutado. E como o RPG é tudo falado, eles usam muito dos recursos sonoros para não ser apenas um grupo de pessoas contando uma história ali, jogando um jogo. Eles usam os áudios para poder fazer parecer que, na verdade, é uma cena de um filme. Eu acho que isso é uma boa forma de resumir isso. Você tenta trazer mais para o cinema. As pessoas vão ouvir aquilo e vão sentir que estão vendo uma cena e não só escutando um áudio. E o noticioso, que é o que a gente está mais familiarizado, que é o intervalo da rádio ali, ou às vezes quando há alguns programas da rádio, que eles vão trazer as notícias do dia a dia para a gente. Um que eu costumo escutar bastante é o Café da Manhã na Folha de São Paulo. Eu gosto bastante da forma como eles fazem um jornalismo. Ele é sério, obviamente, mas eles trazem isso de uma outra maneira. Eles vêm com um formato um pouco mais leve, acho que pode ser a forma de falar, mas eles brincam um pouco mais, eles usam um pouco mais do humor. E eu também trouxe o exemplo deles aqui para a gente poder escutar um pedacinho. Ah, mas esse é o que a gente está mais acostumado. É o que a gente mais conhece e é o que foi feito uma mistura. Isso é algo legal de ser dito, que a gente não precisa ficar preso dentro de caixas. Eu não preciso fazer um podcast que ele é só narrativo, eu não preciso fazer um podcast que ele é só noticioso. Eu posso fazer um podcast que ele é noticioso e narrativo, que é o exemplo que a gente está fazendo lá dentro da faculdade. Chama Suspeitas. A professora está dando uma notícia, mas ao mesmo tempo a gente traz um pouco mais dessa imersividade, um pouco mais de história ali, né, quando ela está conversando. Então, vamos passar para os exemplos.
Não é nada muito longo, não vou colocar 1 hora e meia do podcast. É só bem o trailerzinho do início, que eu acho legal a gente reparar como que eles usam os cortes para poder já dar um gancho para as pessoas escutarem um podcast, como que eles usam os recursos sonoros. Então, vou dar o play aqui. Vocês me dizem se está saindo o áudio, mas eu acho que vai estar saindo sim. Vamos lá. Fala, Arthur. Parece que não está saindo, não. Não está saindo? Não, eu acho que você tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Na hora que compartilhar, tem um quadradinho embaixo, compartilhar. Eu tinha apertado ele. Deixa eu fazer isso. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver se agora vai. Tá saindo? Para mim, não. Uai, que estranho. Porque eu apertei o quadradinho para poder. Graça. Estranho. Tá. Eu ia mostrar só o trailerzinho dele mesmo. Acho que a gente pode. Vamos pular essa parte, não tem problema. Isso. Eu vou repassar a aula gravada aqui no Moodle, no Ava, e aí se você quiser, Uhum. me passa que eu já coloco conjunto para a pessoa poder escutar direto Claro, qualquer sim, coisa. sim. Sim, eu coloco os links lá e eu te passo. Então vamos continuar aqui. Aquele ali era o do Mano Brown, com o Drauzio Varela. Esse é o do Praia dos Ossos, que eu contei a história dessa menina que ela é morta. E, por último, a gente tem o Café da Manhã, da Folha de São Paulo. Então vamos lá, partindo para uma parte mais agora menos teórica e como é que a gente começa o nosso podcast. Eu acredito que tem 4 pontos que eles devem ser focados na hora da produção do nosso podcast. E o primeiro é a estética sonora, que é esse formato de contar a história com não só você contando a história com as suas palavras, mas usando dos seus recursos de áudio para isso. Então, uma música que deixe um clima mais imersivo. Então, se eu estou contando uma história de um caso policial e eu estou contando, sei lá, estou começando a história, eu quero um clima mais de suspense, eu vou usar uma música mais lenta, mais baixa, com menos instrumentos, talvez instrumentos mais metalizados. Então, a gente vai procurando dentro do áudio como é que a gente pode deixar o nosso ouvinte mais imersivo ali dentro. A gente tem os efeitos sonoros, então quando eu estou descrevendo uma cena e nessa cena está chovendo, a gente vai procurar um efeito sonoro de chuva. E ele não vai, com certeza, abafar a sua voz, ele vai ficar ali de fundo, de uma forma que o ouvinte vai escutar, mas de forma alguma vai atrapalhar o que você está falando, a interpretação e o que você está falando seja mais difícil de ser escutado. Não, a gente quer só ali para poder deixar mais imersivo. Então, essa é a estética sonora. Eu me preocupo muito com isso quando a gente vai fazer algo relacionado a uma história. O noticioso não tem tanto disso. O noticioso ele é mais focado na notícia mesmo. Então, ele é mais rápido também. Ele tem poucos minutos normalmente. Ou, às vezes, a gente tem o xadrez verbal. Acabei de lembrar dele aqui. O xadrez verbal, ele é um resumo de tudo que aconteceu na semana. Então, é um podcast de notícia que às vezes tem 3 horas.
Então, assim, públicos e públicos, né? A gente tem todo tipo de gente para poder escutar o nosso podcast. Então, Xadrez Verbal tá aí pegando um público que gosta de algo mais longo e o Café da Manhã tá pegando a galera que tá indo ali pro serviço que vai escutar algo um pouco mais curto, às vezes ali dentro do carro, rapidinho. Então, lembrar dessa estética sonora quando a gente está produzindo o nosso podcast antes, já preparar isso, já pensar, né, nesses efeitos, nessas músicas é algo muito importante. A gente tem a frequência, né, de quanto em quanto tempo que o nosso podcast vai ser escutado, vai ser uma vez por semana, vai ser todo dia, vai ser de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Então, dependendo de qual que é o seu tipo de podcast, qual é o tamanho da sua equipe, o nível de complexibilidade para produzir o seu podcast, você vai pensar nisso na hora de colocar a frequência, de pensar na frequência, porque se você faz um podcast de 3 horas, você não vai conseguir postar um por semana. Muito difícil. Você vai postar provavelmente um a cada 15 dias. Então, pensar nisso é algo legal. De novo, a duração, né? Eu já comentei um pouco, mas a duração do seu podcast, ele vai ter 2 minutos, 5 minutos, 30 segundos. Assim, o podcast ele não tem um mínimo de tempo, não. Ele Ele vai aonde o seu imaginário consegue chegar e já cheguei a escutar podcast de 4 horas aí e igual o do café da manhã tem uns de 5, 2 minutos. Então, isso é algo a ser pensado também quando você está ali pensando no seu podcast. E o público-alvo, o que eu acho muito importante, a gente sempre lembrar com quem você está conversando. Então, o público-alvo, ele provavelmente vai ditar um pouco de todos esses outros itens anteriores, mas ele não pode ditar 100% disso, e ele não pode ser esquecido de forma alguma, porque é quem está escutando, né? Então, a gente tenta agradar, a gente tenta fazer com que seja mais prazeroso quem estiver escutando. Então, lembrem sempre do público-alvo. Vai ser um aluno de medicina? Vai ser já direto para o pessoal já é formado? Vai ser, não sei, às vezes para quem vai entrar pense em entrar em medicina, então é algo a ser pensado isso. E aqui eu trouxe um exercício muito, assim, genérico, mas que ele me ajuda quando chega um professor lá no Hub e fala assim, ó, quero fazer um podcast. Essas são perguntas que normalmente eu faço para o professor. São perguntas que normalmente eu já levanto para ele, para tentar já definir um escopozinho ali de como que a gente pode fazer, né. Então, eu acho que o George vai poder disponibilizar o slide para vocês, para ele, e aí eu vou deixar isso aí, eu vou deixar um tempinho aí, caso alguém esteja anotando, tirando foto, não sei. Mas, se você está pensando em produzir um podcast, responde essas perguntas. Elas já vão te ajudar, te dar um norte com muita facilidade. Assim, na hora de você produzir seu podcast vai ficar mais fácil, se você já tiver respondido essas perguntas, vai ser algo que vai estar mais na sua mente, pode te ajudar. E algo que eu uso no meu dia a dia, realmente é algo que funciona bastante. Vamos lá. Vamos partir para a parte um pouco do roteiro, pensar um pouco ali como que a gente monta o texto, né, para o nosso podcast. Então, eu separei em alguns tópicos que eu acredito ser muito importante na hora de ser pensado essa escrita. Então, a introdução. A introdução, ela é feita em tudo, né? A gente tem introdução num livro, a gente tem introdução num filme, numa série, no cinema, que é onde eu tenho mais base. Ah, um filme, seus primeiros 15 minutos, eles são o seu gancho, né? O que vai fazer o seu público ficar ali, vai ser o que vai fazer o público gostar ou não do filme, normalmente é nos primeiros 15 minutos. Pode reparar, nos primeiros 15 minutos tem a apresentação do nosso protagonista, tem a apresentação da trama, e já logo em sequência já te jogam o problema de que está acontecendo, que tem que ser resolvido ao longo do filme. Então, o nosso podcast, a gente pode usar isso para ele também. Então, se a gente está fazendo um podcast noticioso, colocar um gancho ali no início, nos primeiros segundos,
do que você vai estar falando, quais são as matérias que você vai estar lendo. É algo legal de ser pensado num podcast narrativo. Você está contando uma história que é mais parecido com o cinema, com esses outros meios de arte. Mesma coisa. Os primeiros segundos, os primeiros minutos é o que vai fazer o seu ouvinte ficar ali. E a gente consegue usar isso em literalmente qualquer tipo de podcast que a gente for fazer. Então, sempre lembrar disso da introdução, trazer esse gancho para poder deixar o nosso ouvinte preso ali no nosso podcast. Escreva falando em voz alta, naturalizar o texto. Eu li esse porque é literalmente isso que a gente vai fazer quando a gente está ali fazendo o nosso podcast. Se ele não é um de debate, a gente vai estar lendo algo. Então, quando a gente escrever o nosso podcast, a gente tem que lembrar de que a escrita é diferente da fala. A gente não fala da mesma forma que a gente escreve. Então, quando você está escrevendo o seu texto para o seu podcast, escreveu um parágrafo, fala ele em voz alta. Vê se é realmente algo que você falaria, se é algo que sairia da sua boca. Porque muitas das vezes, principalmente se for um tema mais sério, um tema mais técnico, às vezes fica de uma forma tão robotizada, na hora que a gente vai pronunciar aquilo, não fica natural, fica estranho e a gente fica, tem algo estranho aqui nesse áudio, o que que é? E às vezes a gente não percebe, mas é a forma como a gente leu, é a forma como está escrita. Então, quando você estiver escrevendo, lembra sempre que é algo que você vai falar. Então, fale em voz alta mesmo, não só na cabeça, fala, coloca para fora, lê isso para outra pessoa. Lê isso para outra pessoa e pergunta para ela: "Você acha que uma pessoa falaria isso?" Pode parecer bobo, mas é algo que acontece muito, da gente escrever algo que não fica natural. Então, com o tempo a gente vai pegando a prática, com umas dicasinhas que eu vou passar ali na frente, fica um pouco mais fácil disso sair. Não perder o ritmo. Então, quando a gente está lendo uma notícia, se a gente falar muito rápido essa notícia, o nosso ouvinte pode não entender nada da notícia, nada. E se a gente estiver contando uma história e a gente começar a contar ela muito devagar, o cara vai simplesmente trocar de podcast. Ele vai ver outro, ele vai passar para outro. E se a gente ficar variando na nossa fala, ele não vai escutar mesmo, assim. As pessoas vão pular. Então, quando a gente estiver gravando, vamos tentar manter um ritmo. Vamos falar assim, é um noticioso, então eu tenho que ter um tempo um pouco mais rápido, mas ao mesmo tempo eu não posso acelerar muito, porque senão o nosso público não vai entender nada do que eu falei. Então, manter esse ritmo. Na edição, a gente consegue ter um ritmo também, a gente consegue montar um ritmo ali dentro da edição, quando a gente vai, por exemplo, se eu estivesse falando, isso está sendo gravado, e se eu fosse editar isso, eu sei que eu tenho vários tiques na minha voz quando eu estou conversando, porque eu não tenho muita prática em apresentar algo. Então eu sei que várias das vezes eu fiquei aqui falando, eh, hum, essas coisas a gente pode tirar na edição, mas se a gente tira todos, fica algo muito robotizado. Então, a gente tem que saber dosar o quão natural é. Isso a gente vai pegar na prática na edição. Eh, acabei de fazer. Acabei de fazer. E é isso. Então, tentar pegar esse ritmo da voz na edição e na fala e tentar melhorar sempre o máximo possível. Próximo. Agora todo mundo vai ficar reparando sempre que eu ficar por favor, não reparem. Grave tudo, tudo. Por que eu escrevi tudo 2 vezes? Porque literalmente, às vezes a gente vai fazer um podcast. E o início do podcast ali que a gente está se preparando para poder gravar, então eu vou entrevistar alguém, vou entrevistar um médico, né? Eu vou usar sempre o exemplo de médico, porque é o que eu mais estou convivendo ultimamente ali na faculdade. Então, eu vou gravar um podcast de entrevista com um médico. E antes eu vou começar batendo um papo ali com ele para a gente poder se soltar, eu conhecer melhor o entrevistado e
sei lá, saber da vida dele, fazer ele falar um pouco da vida dele para ele poder soltar. Às vezes tem um ganchozinho, algo tão legal ali, que a gente queria que fosse gravado, e a gente não gravou por simplesmente não gravar, por achar que aquilo ali é só um aquecimento. Não, gente, vamos gravar tudo. Grava o início quando você está se preparando, grava durante, obviamente, e grava uns minutinhos depois, que às vezes a gente lembra de algo que a gente esqueceu de falar. A gente terminou de apertou o botão ali de parar de gravar, parece que o entrevistado se soltou e começou a falar várias coisas. Então, assim, não que eu vá fazer isso com vocês, se vocês forem gravar no Hub, mas depois que apertou o botãozinho do REC, finge que apertou o botão, deixa rolando, deixa rolando. Às vezes as pessoas se soltam quando isso acontece. E fala com a pessoa, obviamente, né? Depois, se ela realmente falou algo que você vai usar, que você sente que vai usar, você fala com a pessoa, você comunica, ó, sabe isso daqui que a gente conversou agora? Eu tava gravando. Então, deixa isso claro sempre, para não ter maus entendidos. E isso ajuda muito, muito, porque algumas pessoas, quando a gente fala gravando, a pessoa se retrai e não consegue falar da mesma forma. Então, vamos deixar gravando tudo mesmo. E o áudio, ele é tudo que você tem. Literalmente, no podcast, o áudio é tudo que você tem. Então, quando a gente for gravar, se vocês forem gravar no Hub, isso vai ficar mais na minha preocupação ali. Mas tentar manter uma qualidade do áudio de um. Se eu for fazer um podcast que são vários episódios, vamos manter a mesma qualidade do áudio. Então, como que a gente vai fazer isso? Usando o mesmo microfone, usando o mesmo gravador, usando o mesmo plataforma de edição. Quando a gente está editando, manter a mesma frequência do áudio, o nível de qualidade do áudio. Então, manter um padrão quando a gente está fazendo o podcast é importante. Gravar com bons equipamentos é algo importante. E bons equipamentos não precisa ser um microfone profissional que você vai comprar. Se você pegar um celular, um iPhone, que é o que a grande maioria tem, um iPhone tem um gravador de voz ótimo. Mas se eu for gravar com um iPhone na Praça 7, vai parecer que eu estou usando um rádio de pilha para poder fazer o podcast. Não vai dar certo. Então, vai para um lugar mais calmo. Ah, mas na minha casa tem 85 crianças correndo de um lado para o outro. Então, você vai caçar um cômodo na sua casa, num horário na sua casa, que vai ter menos gente, que vai ter menos barulho. Ah, tem uma obra do lado da minha casa. Então, grava no horário que não tem a obra. Então, grava num lugar mais distante na sua casa da obra. Então, essas preocupações, esses detalhezinhos são importantes. Porque quando a gente está escutando um podcast, a gente repara nisso. Se tivesse um cachorro latindo aqui desde o início da apresentação, vocês iam estar reparando mais no cachorro latindo do que no que eu estou falando para vocês. Então, lembrar disso é algo crucial. O áudio é tudo o que vocês têm. Então, se preocupa não só com o equipamento que você está gravando, mas onde você está gravando. E uma dica que eu dou: se for um podcast mais curtinho, de poucos minutos, entra dentro do seu armário, ali no meio das roupas, coloca o gravador ali na mão, coloca ele apoiado em algum lugar e grava ali dentro. Se seu armário você não consegue entrar no seu armário, não é um closet, não é um armário maior, coloca a cabeça dentro do armário, no meio das roupas e grava. Porque fica perfeito o áudio. Vocês não vão acreditar o tanto que o áudio fica bom quando faz isso. Eu já fiz isso e eu me surpreendi com o nível que o áudio fica. Fica parecendo que é um estúdio, de verdade. Então coloca a cabeça dentro do armário e grava no meio das roupas. Vamos lá. Então, algumas dicasinhas que eu vou passar para vocês de escrita de texto. Assim, são dicas bem, não vou falar bobas, mas diquinhas que podem ajudar a gente na hora da escrita do nosso roteiro. Ah, um detalhe que eu queria deixar claro. A gente não precisa escrever roteiro sempre. A gente não precisa escrever roteiro para todo podcast. Se você se sente mais confortável, é igual um teleprompter, quando você vai gravar um vídeo.
e tem um teleprompter lá que você vai ler o que está escrito no seu TP, é igual jornal, para deixar claro, é igual jornal. O jornal tem a câmera e a pessoa que tá, o apresentador ali, o William Bonner, ele tá lendo um texto que tá aparecendo na direção da câmera. Então, às vezes, como ele já tem uma prática muito boa nisso, não parece tanto que ele tá lendo, mas ele tem um texto, e todo jornalista usa isso. Ele não consegue, não tem como ele decorar todos os dias um roteiro inteiro. Então, assim como um TP, o roteiro, ele é algo que você tem que ser pensado se ele realmente vai valer a pena, se você vai usar, porque às vezes a sua fala pode ficar muito robotizada. Igual, agora eu não estou usando um roteiro, eu não estou lendo nada. Então, pode parecer que a minha fala é mais natural. E se eu estivesse lendo alguma coisa agora, poderia ficar mais robotizada. Tem seus prós e contras. Não é que você não tem que usar roteiro, não é que você tem que usar roteiro. Você vai colocar na balança o que que é melhor para você. Então, passando para as dicas aqui do seu roteiro, na escrita do seu podcast, o que eu já falei antes, o texto ele tem que ser falado e não lido. Então, você vai ler sim, mas você vai ditar esse texto, você vai falar ele. Então, lembra disso sempre, gente. Eu coloquei isso de novo, é porque é muito importante. O texto normalmente, tudo que eu vou falar aqui é normalmente, não é uma regra, é o que eu uso, o que vem dando certo para mim e o que vem dando certo para algumas outras pessoas que eu já reparei que usam esse mesmo tipo de formato. Então, um texto no presente, o texto escrito em ordem direta. Quando a gente vai usar um horário, ah, a gente não vai falar 14 horas, a gente não vai falar 15 horas. Normalmente a gente fala 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque usar o manhã, tarde ou noite já vai ajudar a colocar o seu ouvinte ali naquele ambiente. Então, se eu falo que são 22 horas, num podcast que ele é de história, ele não vai ter o mesmo peso que se eu falasse às 10 horas da noite, num clima chuvoso. Então, lembra disso. À noite vai passar esse clima da penumbra, do escuro. À tarde vai passar um clima ali do sol. Então, lembra disso na hora que você estiver escrevendo o seu roteiro. Siglas, algo que eu pensei assim um pouco mais para o meio acadêmico, que é o que a maioria das pessoas que estão assistindo vão utilizar. Então, a gente tem a sigla, pelo que eu andei dando uma olhada aqui. Primeiro a gente coloca o significado, depois a gente coloca a sigla e na nossa fala a mesma coisa. Os cargos, a gente usa o cargo antes do nome. Não é algo obrigatório, eu vi que tem algumas exceções. Assim, eu reparei em alguns casos que eles usaram isso, então resolvi colocar aqui para a gente lembrar. Evitar rima. Evitar rima é algo muito bom de ser escrito aqui, porque a gente repara muito quando a gente rima. A gente pode não ter percebido que foi uma rima, mas o nosso cérebro percebeu. A gente vai acabar perdendo o foco no que está sendo dito, porque a gente vai tentar lembrar o que que a pessoa rimou. Então, evita rima, lê seu texto e vê se ele está rimado. Então, vamos pensar nisso. Quando a gente usar termos técnicos, principalmente vocês que têm muitos termos técnicos, vamos explicar, porque é algo que eu coloquei ali na frente. O nosso podcast, dependendo de onde ele está sendo postado, de onde ele está sendo publicado, beleza, os alunos das ciências médicas vão escutar. Mas se você colocou no Spotify, tá para todo mundo ouvir. E se você quer que todo mundo escute e entenda, a gente tem que explicar o que está sendo dito grande número das vezes, porque não é todo mundo que vai saber aqueles termos técnicos. Então vamos explicar isso para o pessoal conseguir compreender melhor. Usar medidas de aproximação, eu acho isso muito legal da gente usar. Então, isso daqui equivale a X campos de futebol. É algo muito usado no jornalismo, né? Quando eles vão criar as reportagens, porque isso aproxima a mente, né? A criação dentro da sua cabeça ali, imaginária. O imaginário ele fica mais fértil quando a gente fala dessa forma.
E, por último, mas não menos importante, estimule a imaginação do ouvinte. É o que eu estou falando desde o início com vocês. O podcast você tem a possibilidade de colocar uma pessoa num lugar. Igual você está lendo um livro e no livro começa a descrever um ambiente, você começa a imaginar aquele ambiente. E o podcast é exatamente a mesma coisa. Então, começa a descrever um ambiente, descreve como que é a parede do lugar, descreve como que estava o aspecto da pele do paciente. Tenta ser mais minucioso nessas coisas, que o imaginário ele vai mais longe e eu garanto que as pessoas vão ter mais interesse pelo podcast, com certeza. Vamos lá, onde que a gente pode hospedar o nosso podcast? A gente tem o Anchor, que é explicando rapidamente, eu vou explicar isso de novo, mas explicando rapidamente, a gente não hospeda o nosso podcast, por exemplo, direto no Spotify. A gente usa um lugar antes, como se fosse um servidor antes, que aí o Spotify vai puxar o link daquele servidor para dentro do Spotify. A gente tem o Anchor, que para mim é o melhor que tem, ele é gratuito, ele já tem uma ligação direta com o Spotify comprou essa plataforma por ela se destacar. E ele vem com vários recursos. Ele vem desde a produção do seu podcast. Então, você consegue convidar pessoas para poder entrar numa sala, igual a gente está fazendo agora. Você consegue convidar as pessoas para poder entrar numa sala e aí você aperta o REC, aperta para gravar e você grava ali o seu podcast. Assim que terminou de gravar, ele já vai te dar a possibilidade de ir para a tela da edição. Você editou, ele está te dando a possibilidade de áudio, efeito sonoro, de músicas gratuitas. Ele já vai te dando todas as possibilidades. Assim que você terminou de editar, ele já vai te falar assim, ó, quer montar um trailer do seu podcast? Eles estão se preocupando muito com a questão do trailer, porque é algo que é o que está chamando as pessoas para podcast hoje em dia. Então, ele já te dá a possibilidade de um trailer, de você pegar um pedaço e deixar de um formato que vai chamar mais a atenção do público. E ele já vai te dar a opção de você publicar, onde você quer publicar. Se você quer mandar isso para o SoundCloud, para o YouTube, para o Spotify. Então, o Anchor, ele é de longe o que eu mais indico para vocês para poder fazer essa produção e pós-produção do seu podcast. Eu coloquei alguns outros exemplos que eu particularmente só usei o Spreaker, que ele é gringo, ele tem planos gratuitos, mas assim, ele é um pouco mais complexo de usar, ele não tem tantas ferramentas, ele é bom, mas o Anchor é muito bom. E esses outros são alguns exemplos que eu procurei para poder montar a apresentação aqui para vocês, que eu não tenho tanto conhecimento deles, mas que eles foram indicados, eles estavam na grande maioria das listas. Então, eu trouxe aqui para vocês, caso vocês tenham interesse de conhecer outras ferramentas. Eu trouxe aqui, assim, puxando bem o saco do Anchor, eu trouxe aqui uma tela de como que é mais ou menos o formato do Anchor. Então aqui na frente, acho que dá dando para ver meu mouse, não sei. Mas aqui, a primeira tela, a mais à esquerda, ela é o início, quando você convida as pessoas para poder gravar. Então fica ali as pessoas que estão gravando com você. E aqui em cima você consegue convidar mais pessoas. Depois você parte para a edição do seu áudio. Então você consegue cortar partes que você não quer que estejam no podcast, e consegue fazer tudo aqui no seu celular mesmo. Isso que é o mais interessante. Isso é tudo feito no celular. Esqueci de falar isso. O Anchor ele é todo feito no celular. Eu acho que tem ele para o computador, mas o foco deles é o celular. E no final você ainda consegue separar o que que é introdução, o que que é um segmento pago, assim, uma propaganda que você colocou. Então você consegue separar todo o seu podcast e deixar ele separadinho. Que se você for upar ele para o YouTube, por exemplo, no YouTube hoje em dia você consegue ir pulando os vários capítulos que você vai criando ali dentro. Então as pessoas conseguem ter uma praticidade melhor, né? É o UX design, que é pensado em quem tá vendo, quem tá escutando. Então eu recomendo muito o Anchor, puxei bem o saco deles mesmo, não estão me pagando para poder falar deles, mas é porque ele é realmente muito bom.
Bibliotecas de áudio gratuitas. Isso, igual eu comentei com vocês, a gente vai querer colocar efeitos sonoros, a gente vai querer colocar músicas, mas se a gente vai postar isso, é, tem que ser gratuito. Ou, se vocês quiserem pagar, vocês podem pagar. O que a gente não pode fazer é, por exemplo, pegar uma última música, sei lá, do Justin Bieber, que tá em alta, e colocar de fundo no nosso podcast. Ele vai ser derrubado se a gente for postar isso no Spotify. Eles não vão deixar de ser postado, porque tem toda a questão de direitos autorais ali em cima da música, né? Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de bibliotecas. Vocês vão encontrar não só efeitos de áudio, que eu citei, por exemplo, a chuva, mas vocês vão encontrar músicas também para poder colocar ali de fundo. O Anchor já traz uma biblioteca deles, o que ajuda bastante, né? Não ter que ficar caçando isso. Mas depois de um tempo, caso vocês tenham interesse na parte da edição, vocês vão ver que é algo legal de ficar fazendo. Eu trouxe o da BBC, ele é um banco mais focado em efeito de áudio. Então você pode. O que eu acho mais interessante da BBC é que ele é gigantesco e ele é muito diverso. Então, você tem lá, por exemplo, 5 modelos de tanques de guerras diferentes passando por cima de brita, por cima de lama, por cima da grama. Então, assim, eles vão muito a fundo no que eles disponibilizam pra gente ali. O da BBC é um dos que eu mais uso quando eu vou montar o formato de história, né, o narrativo. A gente tem a biblioteca de som do Facebook. Nesse, a gente tem tanto os efeitos de áudio quanto as músicas. É um que vem crescendo cada vez mais. Eu, particularmente, não uso tanto eles, porque a grande maioria dos áudios que tem neles tem em outros bancos de áudio. Então, eu acabo pegando em outros lugares que fica um pouco mais fácil de pegar, mas eu trouxe aqui porque ele é realmente uma mão na roda. E a gente tem o YouTube Audio Library. Não só o YouTube Audio Library, que é o dos efeitos sonoros, mas se você no YouTube ali e pesquisar por música gratuita, sem copyright, no copyright music, vai ter vários canais. Tem vários canais especializados só na publicação dessas músicas. E o próprio YouTube já tem o seu banco de dados que ele disponibiliza gratuitamente para a gente, para poder montar nosso podcast. E aonde que a gente hospeda esse podcast? Porque, igual eu falei, o Spotify ele puxa o link de um outro servidor, né? Então a gente pode subir o nosso podcast para o Spotify, para o SoundCloud, para o YouTube, ou disponibilizar ele para um download, por exemplo, por e-mail. Não sei. Quer mandar por e-mail o seu podcast? Tá. Esse é um formato de hospedagem dele. O problema do SoundCloud que eu vejo é que ele te dá uma restrição de tempo. Eu não lembro quanto tempo que tá agora, da última vez que eu tinha visto era 1 hora que você podia subir de graça. Já deve ter aumentado, com certeza, porque a demanda disso deve ter subido horrores durante a pandemia, mas o SoundCloud ele te limita um tempo do podcast, então dependendo do formato que você está fazendo, não é algo tão interessante. O Spotify é onde você vai conseguir engajar mais público, né? Definitivamente, é onde você vai conseguir trazer mais gente para poder escutar seu podcast. E o YouTube, você tem que se preocupar em montar uma capinha ali para você deixar durante o vídeo, durante o áudio, né? Porque o YouTube ele é feito para vídeo, mas você pode montar uma capinha ali, que isso tá também super na moda de deixar rolando. Ah, eu li YouTube ali e eu lembrei de algo que eu esqueci de falar, que a gente tem que diferenciar o podcast do videocast. O videocast é, por exemplo, o que a grande maioria das pessoas já deve ter visto pelo menos um ou ouvido falar, o Flow Podcast, ou o Podpah, ou algum desses podcasts que tem um entrevistador numa mesa muito bonita, normalmente, de frente para uma outra pessoa. Então, isso é um videocast. Ah, tem as suas peculiaridades, porque no videocast você tem o recurso do vídeo ali, né? Você pode mostrar algo para as pessoas. Então, tem como você adaptar o seu videocast para um podcast? Trazer, pegar o áudio e converter para um podcast? Tem. Mas imagina eu tô aqui no meu videocast, tô entrevistando alguém e esse entrevistado, ele é um policial e ele trouxe a arma dele, ele tá mostrando a arma dele no podcast.
como é que você, ali, quando você vai converter isso para o áudio, para o Spotify, quem está ouvindo vai ficar muito perdido nessa hora. Ele não vai conseguir entender, porque você não está descrevendo como é que é o formato, qual que é a cor, essas coisas. Você pode fazer isso, mas aquele esquema não vai ficar natural no videocast. Então, diferenciar isso, eu gosto dos dois formatos, acho que os dois formatos têm seus ônus. Não, tem seus prós e contras ali, e, e é isso, assim, se quiser fazer videocast, vamos fazer lá no Hub também, a gente dá um jeito de fazer. Como é que é um fluxo de um podcast, então? Resumindo um pouco de tudo que eu falei. A gente tem a pré-produção, onde a gente vai definir qual que é a estética sonora, a frequência, a duração, o formato, convidar, se tiver convidado, convidar as pessoas, montar roteiro. O roteiro pode entrar mais na parte da produção ali, mas montar essas coisas, definir um escopo, definir como é que vai ser feito. Depois a gente parte para a produção, que é a gravação mesmo, né? Ou, igual eu falei, pode ser a produção do roteiro, pode entrar em produção ali também. E a gente tem a pós, que é a edição e a divulgação. Eu gostei de colocar divulgação, porque às vezes a gente esquece que nosso podcast tem que ser divulgado, né? A gente se preocupa tanto em produzir, em convidar as pessoas e fazer algo de qualidade que a gente esquece da divulgação. Eu gosto muito dessa parte da publicidade, de você montar algo que vai trazer mais público para você. Então, pensar nessa divulgação é algo legal. Ahn, eu trouxe isso daqui, não é tanto da minha alçada, mas que eu li durante a minha pesquisa para poder montar os slides, e eu acho que é algo que eu queria que todo mundo tivesse em mente, né? Que veio muito com essa questão não só da pandemia, mas a publicação de um artigo científico em formato de áudio, que as pessoas vão conseguir entender aquele artigo científico, um leigo vai conseguir entender. Eu acho isso de um valor inestimável, que você conseguir explicar algo e fazer com que todo mundo consiga entender uma coisa que é tão nichada, às vezes não seria de um fácil acesso, de uma fácil compreensão, eu acho isso mágico. Então, ter isso em mente para a gente poder realmente, igual está escrito, quebrar os muros das universidades, do, do campo mais complexo e deixar isso de uma forma que todo mundo consiga compreender, eu acho isso mágico e que é de um grande valor para todo mundo. Hum, eu tinha colocado um trecho do Suspeitas aqui, que é o podcast lá feito, mas eu vou pedir pro George mandar isso para vocês. É um podcastzinho curto. Os dois primeiros episódios a professora falou sobre. Eu peço perdão, esqueci o nome da professora, não vou mentir, eu peço perdão. Mas ela falou sobre vacinação. Achei super legal de ter esses episódios. A gente já gravou um terceiro, eu não sei se ela já divulgou isso para os alunos, mas tem um terceiro, então vou deixar esse aí de no ar, com suspense, para saber qual que é o tema do terceiro. Mas a gente já gravou esse terceiro, já está editado, já está com ela. Mas eu convido vocês a ir no Hub, gravar podcast, levar suas ideias. Vai ser um prazer poder desenvolver a ideia de vocês. Eu trouxe aqui um pouco das referências que eu usei para poder montar esses slides, onde eu peguei grande parte das informações. E uma frase final aí, que ela vai de contraponto a tudo que eu falei no início, mas a comunicação elétrica nunca será um substituto para o rosto de alguém com sua alma incenti... A comunicação elétrica nunca será um substituto para o rosto de alguém que com sua alma incentiva outra pessoa a ser corajosa e verdadeira. O podcast, a comunicação, ela é muito importante, mas nesse tempo de pandemia que a gente se distanciou tanto, acho que a gente esqueceu que o olho no olho, a gente conversar com alguém é algo muito, tem um valor muito grande. Então, eu agradeço a vocês aí por esses minutos da atenção de vocês e poder compartilhar algo que é mais do meu meio com vocês. Foi muito legal montar isso daqui, pensar no praticamente como que é o meu dia a dia ali
na, num podcast, montando um podcast, editando. E, de novo, eu convido vocês a entrar lá no Hub, a porta está aberta sempre, para a gente poder desenvolver a ideia de vocês, da produção. E se tiver ficado alguma dúvida, acho que a gente pode usar esse tempo agora para poder responder essas dúvidas. Tem alguma coisa, Jorge? Fala, Arthur. Não, bom demais, Opa, cara. Te agradeço. Igual eu te falei, né? Eu imagino que o perfil possa até estar enganado assim, mas ele é diverso, né? Igual você colocou, tem professores que já estão gravando, já até publicando, e uma parte possa estar escutando pela primeira vez sobre a temática, entendendo sobre isso. Te agradeço sim. bem a fala, assim, para mim. Arthur, muito Oi. obrigada. Eu acho que você estimulou a gente usar uma ferramenta que pode ajudar na oralidade, na comunicação, inspirar a criatividade. E eu acho que é uma maneira mútua, tanto nossa, do docente, inovar com os alunos, e dos alunos nos oferecerem também um trabalho, nos oferecerem também esse produto que eles também podem construir. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. E essa aula tem várias dicas, mas como a gente vai deixar gravado, acho fácil para a gente ir editando e o tempo certo, pelo que você falou, e no nosso tempo, né, no tempo de cada um, para construir iniciar essa construção de podcast. E no Congresso de Educação agora médica que teve, eles estimularam muito o uso dessas tecnologias, até porque elas podem ficar salvas para uma visão num segundo momento, pode ser uma produção científica grande para perpetuar na escola com tipos de educação e de processo pedagógico. Então, a nossa importância aí desse tema, e eu te agradeço pela participação, tá? Muito obrigada. Obrigado a vocês aí pelo convite e poder falar um pouquinho desse tema tão bacana. Não, bom demais. Eu queria abrir aqui para os professores, caso tenha alguma pergunta. Se alguém quiser falar, pode ser pelo chat ou pelo áudio, se preferir. Eu vi que o Leonardo Drummond, ele mandou como que fica a questão desses downloads de podcasts em relação a direitos autorais. A partir do momento que o apresentador ele está disponibilizando o podcast dele para download, ele está deixando que você escute onde você quiser. A questão é que você não pode, por exemplo, baixar o podcast de alguém e subir na sua conta, na sua plataforma. Então, você pode fazer o download, mostrar isso em sala de aula, mostrar isso para quem você quiser. Isso é completamente livre. Se ele está disponibilizando para download, ele sabe que isso vai acabar acontecendo. Acho que foi essa dúvida. A Isso. Luciana falou do Hub poder aprimorar essas experiências. O Hub está lá de portas abertas, todo mundo está convidado a ir lá para poder gravar seus podcasts. Perfeito, Arthur. Se algum professor precisar, teve uma pergunta aqui também, pode passar lá no Hub e conversar com você? Claro, claro, fica o Hub. Eu tô lá todo dia no Hub, no quinto andar da faculdade, de 10 às 7 horas, de 10 da manhã às 7 da noite, e tô lá de porta aberta. Vai ser um prazer poder bater esse papo e poder montar uma ideia de um podcast. Boa, bom Qual que é o demais. telefone de contato, Arthur? A Yasmine está perguntando, lá do Hub. Ai, eu acho que Aqui o no do Hub. Hub é o 361, se eu não me engano, é o 361. Ok. O Hub, a Luciana perguntou aqui se para os alunos também. O Hub ele é mais focado no atendimento aos professores, mas os alunos estão completamente abertos a levar as ideias para os professores. Então, se em alguma matéria você conversar com seu professor e falar que vocês querem produzir um podcast, esse professor vai para o Hub, vai levar essa ideia e a gente vai poder produzir sim. Mas diretamente para os alunos, eu acho que tem um, um empecilhozinho ali nessa questão. Ahn,
Ah, sim, a Flávia tá aí, ó, da produção do podcast de patologia. Sim, sim, a gente tá ali tocando esse projeto. Logo menos quero ver esse projeto saindo. Vamos criar um hub para os alunos também. Então, acho que é uma ótima ideia poder levar isso para os alunos, acho que é essencial. Ah, com certeza, com certeza. Enquanto a gente não tem, vamos tentar fazer isso de levar para o professor e o professor leva para a gente. Assim, eu sei que é um caminho um pouco mais longo, mas enquanto a gente não tem como, vamos fazendo assim, vai dar certo também. Perfeito, Arthur. Te agradeço demais as explicações, né? Igual foi comentado, eu acho que tem bastante material ali, dicas que é importante rever. O material vai ficar registrado, né, e divulgado ali no Hub para quem quiser acompanhar depois e quem tiver qualquer questão, depois acompanhar o Arthur, a Valesca, o pessoal lá. Eu acho que, graças a Deus, a pandemia tem se estabilizado e o retorno presencial, mas eu acho que algumas coisas positivas que foram impostas pela tecnologia, eles têm que ser sustentados. O trabalho do Hub, assim, sem dúvida, tem sido excepcional. Agradeço demais a participação, né? Obrigado. Quer dar uma palavrinha de fechamento? Ah, não, queria agradecer pelo convite, queria agradecer pela atenção de todo mundo aí para poder escutar sobre um assunto que talvez não é tanto do nosso dia a dia, né? Mas só agradecer mesmo aí pelo convite. Obrigadão mesmo. Valeu. Um abraço. Maraíra? É isso aí, George. Obrigada mais uma vez pela manhã. Obrigada, Arthur. Obrigada os professores que estão aqui conosco. Nós vamos deixar gravado para assistir e ajudá-los nessas produções, de uma certa forma científica também. E aí convidamos para o próximo encontro no final do mês de novembro. Falarmos de metodologias ativas de ensino, com ferramentas que também auxiliam no nosso dia a dia nessa modernização pedagógica, com maior desenvolvimento nosso pessoal e institucional, tá bom? Agradeço a todos. Obrigada, professor George, mais uma vez pela parceria. Ué, obrigado, pessoal. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Um abraço, Arthur. Tchau, Maneira. Até Um mais. abraço, tchau, tchau, gente. Obrigado.